Shalom, irmãos, bem-vindos a mais um Repartir nesse sábado, nesse Shabat. Podemos repartir a palavra. Hoje é o sábado da confissão renovadora do sacerdote constituído. Para nos contextualizar, eu vou ler o texto de Esdras. Vou começar pelo texto de Esdras, contando um pouco da história, que a história ela é sempre atual. Toda a história, quando a gente fala para alguém, pode dizer uma coisa para uma pessoa, pode dizer uma coisa para outra pessoa. Então, para contextualizar, vou começar falando sobre Esdras. Esdras 1. No primeiro ano do Corém, rei da Pérsia, a fim de cumprir a palavra de Adonai, profetizava por Yemer-Yahu. Adonai solicitou o espírito de rei da Pérsia para fazer o anúncio em todo o seu reino, o qual também fez escrever como se segue. Eis que o Coresh, rei da Pérsia, diz Adonai, Deus do céu, deu-me todos os reinos da terra e me incumbiu de lhe construir uma casa em Jerusalém, em Judá. Quem entre vocês for do seu povo, que seu Deus seja com ele, poderá subir a Jerusalém, tá, em Judá, e construir a casa de Adonai. Deus de Israel, e o Deus que está em Jerusalém, que todo sobrevivente, não importa onde viva, seja ajudado por seus vizinhos com prata, ouro e bens, além de uma oferta voluntária para a casa de Deus, em Jerusalém. Então, contextualizando, o rei da Pérsia ouviu a voz de Deus, Deus fez com que ele tirasse, Deus falou, agora eu vou tirar o povo de Jerusalém, aliás, o povo de Deus, de Judá, que estava exilado na Babilônia, tirar eles de lá e voltar para reconstruir o templo, voltar a fazer adoração a Deus, louvar ao Senhor. Então essa era a ordem de Deus para o rei da Pérsia. Nesse contexto aqui, que eu acabei de contextualizar, é sobre essa história, é como se procedeu o início do começo da reconstrução do templo de Deus. Então, seguindo aqui a história de Esdras, tem toda uma genealogia de todos os que estavam exilados, povo de Deus, estavam exilados na Babilônia, deveriam retornar para Jerusalém, reconstruir o templo e continuar as adorações a Deus, louvores, cânticos e louvores a Deus. Em toda essa genealogia, toda a assembleia somada com 42.360 pessoas, sem a inclusão de escravos e escravas. Isso na primeira contagem assim, da genealogia, que foi separada para poder ter a reconstrução do templo de Deus, Jerusalém. Então, isso acontece muito nos dias de hoje. Na verdade, isso é o que precisa acontecer nos dias de hoje. Nós voltarmos a adorar ao Senhor, voltarmos a dar cânticos e louvores ao Senhor, erguer altares a Deus. É importante para os dias de hoje, atual. Dando continuidade aqui, texto, Esdras 7:7. Depois desses acontecimentos, o reino de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, o filho de Hilquiah, eu estou lendo a versão judaica, tá bom? E os filhos de Salom, filho de Zadok, e o filho de Tuv, filho de Amaruk, e o filho de Azruk, filho de Kin, filho de Iaquá, Inchas, filho de Eliezer, filho de porém
Eugadol. Esdras subiu subiu a Bevel. Fizeram um escriba, especialista na Torá, Moshe, outorgada por Adonai. Deus, Israel, rei lhe deu e pediu. Onde Adonai, meu Deus, estava com ele. No 7º ano de Artaxerxes, rei, umas pessoas de Israel, alguns dos Kohanim, Levim, cantores, servos, porteiros e servos, templos subiram a Jerusalém. Então, isso foi o início da reconstrução do templo em Jerusalém. Se você lê Esdras, você vai saber que no início do começo, o povo exilado foi liberto, reconstrução em templo, oração a Deus, ao Senhor, houve contestamento em relação a isso. Algumas pessoas, existiam reis de diversas nações, os diversos estados, diversas cidades, na verdade, ali, porque nós estávamos era o reino de Judá, estávamos exilados na Babilônia, para voltar para Jerusalém. Então existiam reis na Babilônia, reis em Jerusalém, reis, pessoas que tomavam conta. Então quando Deus falou para o rei da Pérsia, reconstrua o templo em Jerusalém e volte às adorações. Então houve contestamento em relação a isso. Por que o Esdras a palavra de Deus. Esdras foi para reconstruir o templo e falaram, mas quem que é Esdras? Para começar a reconstruir o templo, quem que autorizou ele? Ou até reconheceram ele, mas falaram assim, mas quem que autorizou? Então começaram a haver alguns contestamentos. Aí um rei começou a falar contra o rei, outro rei começou a falar contra o rei, e até reconhecer quem que era Esdras. E o povo escolhido para a reconstrução do templo de Deus, para voltar à adoração a Deus. Aleluia. Também, isso vem muito ao encontro dos dias de hoje. Importante. Dedicarmos a palavra, voltarmos a adorar a Deus, porque servimos a um único Deus, Senhor do Senhor, Rei dos Reis. Aleluia. Agora, dando continuidade aqui, livro de Esther. Esther também é uma outra história da genealogia que fala do povo judaico. Genealogia. Então, vendo aqui Esther, texto. Contextualizar. Esses acontecimentos ocorreram no tempo de Artaxerxes. Artaxerxes, que governou sobre 127 Índia. Naqueles dias, o rei Artaxerxes sentou-se no trono real em Suzã, capital, no terceiro ano de seu reino, e ofereceu um banquete a todos os seus oficiais e membros da corte, perto da Pérsia e da Média. Os nobres e os oficiais das províncias esperavam por ele. E ele exibiu, aliás, a riqueza deslumbrante de seu grande esplendor por um longo período, 180 dias. No fim desse período, o rei deu um banquete, 7 dias no jardim do pátio, palácio real, todo o povo, os de grande e os de pequena importância, em Suzã. Havia cortinas brancas de algodão e ornamentos azuis presos às varas de prata, com cordas de linho fino e púrpura. As colunas eram de mármore,
de vãs reclinarem a mesa eram de ouro e de prata, e um piso de mosaico e sequita, mármore, madrepérola e ônix. Bebidas foram servidas em taças de cada taça era diferente. Demais, havia vinho real à vontade, como convém à liberalidade real. Real. Não havia regra fixa no consumo de, pois o rei ordenou aos mordomos que servissem aos homens que desejassem. Também Vaste tinha também Vaste, a rainha de seu banquete, mulheres, a casa real pertencente ao. No sétimo dia, o rei estava alegre por causa do vinho, ordenou a Hermann, Bitna, Bigta, os 7 oficiais trouxessem Vaste, presença do rei, coroa real, em demonstrar ao povo e aos oficiais a beleza dela, pois ela era de fato uma mulher excelente. No entanto, a rainha Vaste recusou-se a vir, por enviada por reais. Enfureceu o rei, ira acendeu. De acordo com o costume do rei, ele consultou os sábios bem aversados em justiça. Com ele estavam Karna, Tar, Admata, Tarsh, Ashna e Kan, 7 vice-regiões da Pérsia, da Média, parte dos oficiais mais. O rei perguntou aos sábios, de acordo com a lei, o que pode ser minha, Vaste, ela não ter obedecido a Sher, transmitir. Ou seja, a rainha não quis se apresentar diante do rei. O rei estava estava fazendo uma celebração e ela não quis se apresentar. Okay? Então os oficiais perguntaram para o rei o que devemos fazer com a Vaste. Ela não quis se apresentar. E aí eles induziram o rei a falar assim: faça um decreto para que ela aprenda a obedecer o marido. O rei pediu para se apresentar, ela teria que se apresentar. E induziram o rei. E o rei, na verdade, o rei ele ficou enfurecido com a Vaste. Esse conselho agradou o rei, aliás. Então ele fez o decreto. Então, tempo depois, continuando aqui o texto, quando a ira do rei Ataxerxes deu, ele se lembrou de Avaste. E ela fez um decreto Os servos do rei lhes procurem virgens de boa aparência. Rei oficiais em todas as províncias do para reunir o harém da casa. Sejam deixadas sob cuidado de Gag, mulheres, e ele lhes dará os cosméticos. Então, a mais agradar a rainha no lugar de Avaste. A proposta agradou ao rei e agiu conforme desejado. Então ele fez
fez um decreto, feito de Avash. Então eles se reuniram, fizeram uma nova celebração para chamar jovens, mulheres, para uma nova rainha ser escolhida para. Quando a ordem e o decreto do rei foram anunciados, mulheres em suas. Esther também, sob cuidado de Agag. Mulheres. A mulher lhe agradou e conquistou seu favor, de modo que em pouco tempo ela recebeu cosméticos 7 mulheres do palácio. Também a levou juntamente com as que iam ao melhor lugar das estações. Então, Esther, preparada para o rei viu, agradou, falou, já escolhi. Então, com isso, a Esther, ela foi parada, estavam juntas, estavam na celebração, separadas para trazer os cosméticos. Esther, se preparar para se encontrar com o rei. Continuidade. Então, quando chegou a vez de Esther, a filha de Abigail, adotada por Ai, filha, aparecer diante do rei, ela não pediu nada além de encarregar e aconselhou com admiração em todos. Então, né, o rei havia se agradado por Esther, ele ordenou de Esther ao encontro real. E o rei aqui gostou mais de Esther qualquer outra das mulheres. Nenhuma era virgem. Por isso, coroa real, cabeça, constituiu rainha no lugar. Então, isso começa um reinado, um rei escolhendo uma nova rainha para começar com um reinado, para um novo reinado, um novo reino. Caso aqui no contexto da Pérsia, ele tem um reinado, porém ele decidiu escolher uma nova rainha para o reinado, e ele escolheu Esther, no caso. Então, contextualizando, depois tem o decreto do rei. O povo judeu que armaram, sim, armaram com o povo judeu, iria matar o povo judeu. Então, chegou o rei Petro e mudou o decreto para que o povo judeu se defendesse. Esse contexto da história de Esther, que também é muito atual em relação aos dias de hoje. O mundo dos negócios acontece dessa forma. Você vai conversar com os reis, tem que ter educação. Se tiver educação, o rei não vai te receber. Uns vão achar o rei mal educado, não receber alguém, mas se ele alguém que seja moeda da mesma, prata, da mesma prata. Equidade. Deus trabalha com igualdade. Então aqui, Salmos. Temos um texto de você que não ofertou ainda,
Aproveite esse instante para ofertar na casa do Senhor. Oferte com alegria. Você se alegra. Vamos 110. 110. 4. Adonai jurou e não se retratará. Tu és um corém para sempre. Ser comparado a com aleluia. Assim seja todo sempre. Nosso Senhor que estás nos céus, Rei dos Reis. Bem, irmãos, fiquem com louvor, com oração. E obrigado pela participação. Amém, Senhor Jesus. Graças te damos, Senhor Deus, pela tua palavra em nossas vidas. Obrigado, Senhor Jesus, pela constituição que o Senhor traz no nosso espírito, pela verdade, pela palavra revelada que o Senhor traz a cada um de nós. Senhor Jesus, nós se voltamos ao Senhor nesse momento, se voltamos à realidade desse sacerdócio, Senhor Deus, que nós carregamos, que nós buscamos, que nós se exercitamos, Senhor, a fim de manifestar mesmo essa continuidade, a fim de trazer a verdadeira prosperidade que está manifesta no teu reino, manifesta nas tuas realidades eternas, nas tuas palavras eternas, naquilo que vem dos teus pensamentos, Senhor Deus. Por isso nós declaramos mesmo essa nação de sacerdotes, esses povos, Senhor Deus, esse povo, esse sacerdote que se comunica a favor de um povo, que estabelece mesmo o teu governo, Senhor. Ó Senhor Jesus, nessa continuidade, Senhor Deus, nessa constituição, Senhor, nesse trabalho, Senhor, nós trabalhamos para o Senhor. Não permita que venhamos trabalhar para a edificação de Faraó, nem para a edificação das nossas próprias obras, mas que aquilo que nós fazemos diante da terra, Senhor Deus, seja uma glorificação nos céus, um testemunho contra o inimigo, contra aquele que quer nos intentar, contra aquele que quer usurpar a nossa entrega, contra muitas das vezes, Senhor Deus, essa usurpação que o inimigo quer trazer, Senhor Deus, essa condenação, essa contaminação que o inimigo quer trazer sobre o sacerdócio que nós estamos colocando diante do Senhor. Por isso mesmo nós dizemos, Senhor Deus, traz a pureza, traz o alinhamento, Senhor Deus, traz a pureza de coração, Senhor, porque sua palavra diz para realizarmos para ti, como para ti, não como para os homens. Glória a Deus, glória ao Senhor, que a nossa consciência é renovada diante dos céus e da terra cada dia contigo, Senhor. Glória ao Senhor, Pai, nós realmente trazemos à existência coisas que ainda não existem, testemunhos que não existem, que não foram dados por aquilo que nós entregamos diante do Senhor. Seja o nosso coração íntegro, reto, e o nosso coração temeroso às tuas verdades. Ó Senhor Jesus, nós temos sempre no fim um novo começo, uma oportunidade a cada dia daquilo que nós carregamos diante do Senhor, com o testemunho, com uma motivação correta e alinhada contigo, Senhor. Olha mesmo a edificação, edifica o nosso coração, purifica o nosso coração no Senhor, a fim de que venhamos manifestar a nossa fé em Cristo Jesus. Pai, nós glorificamos ao teu nome, Senhor, porque através dos nossos atos nós somos valorizados nos céus. E não estamos numa medição terrena, numa qualidade terrena, mas antes numa manifestação de Cristo Jesus, por meio da nossa fala, das nossas obras, daquilo que nós fazemos, daquilo que nós tocamos. Seja, Senhor Deus, nesse dia, um motivo de alegria no Senhor, um motivo de confissão no Senhor. Nós confessamos e declaramos a nossa fé em Cristo Jesus. E que essa confissão seja uma confissão pela nossa mente renovada e transformada. Assim nós acreditamos e assim nós declaramos, porque o Senhor nos faz mesmo esses sacerdotes. Obrigado porque Cristo Jesus é o sumo sacerdote em nosso lugar. Nós queremos ser substituídos pelo Senhor. Queremos ser ganhos pelo Senhor. Queremos aprender os teus conceitos, as tuas palavras e sermos sábios diante do Senhor, com o entendimento necessário, nas medidas ajustadas. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, nós glorificamos a Ti, Senhor. Nós glorificamos ao Senhor. E glória ao Pai, porque nós queremos ver o Senhor fazendo, para que nós possamos fazer também.
e as nossas obras sejam obras aprovadas. Sejamos aprovados pelo Senhor, não reprovados pelo Senhor, fazendo aquilo que convém aos filhos de Deus, aos homens, aos sacerdotes, aqueles que estão diante dos homens e de Deus, levando Deus aos homens e os homens a Deus. Pai, nos traz mesmo a sabedoria daqueles que ganham almas para o Senhor, daqueles que dominam a si mesmo, porque dominar a si mesmo vale muito mais do que ganhar uma cidade. E nessa medida, Senhor Deus, nós queremos andar como homens que manifestam o teu querer, Pai. Obrigado pela renovação, pela confissão que nós temos, e que esse confessar seja uma confessar de quem toca no Senhor de forma real, numa experiência que nos transforma, numa experiência que nos leva a se tornar de acordo com o varão perfeito, nessa constituição, nessa declaração, nesse envio, nessa mentalidade, nessa disposição. Nós adoramos o Senhor, nós amamos o Senhor. O Senhor é o nosso motivo do nosso movimento, do nosso sacerdócio, no nosso espírito governante. O Senhor é o motivo de nós andarmos, se movermos e existirmos, Senhor. Por isso, nesse sábado, nós queremos, com gratidão e louvor nos lábios, glorificar ao Senhor por todas as conexões, a movimentação do Teu Espírito, que nos permite, Senhor Deus, trabalhar em prosperidade. Que haja em nós um fluir, uma constituição, uma restituição de um trabalho, de uma prosperidade, Senhor. Traz mesmo prosperidade ao Teu povo, Senhor. Todos aqueles que se conectam com a igreja em Vinhedo, todos aqueles que se conectam, Senhor Deus, com essa palavra, seja uma palavra de constituição, uma palavra de vida, Senhor. Não apenas repetições, não é simplesmente mais um momento, Senhor Deus, mas seja um revelar do Teu Espírito, Senhor Deus, a esse povo, seja um tocar mesmo, Senhor Deus, nessa palavra, Senhor, nessa palavra revelada, que nos faz viver, Senhor. Nós queremos mesmo essa equação em nós, essa revelação em nós, Senhor Deus, que nos faz viver, Senhor, porque nós estamos edificando e trabalhando uma casa ao Senhor, e o Senhor está fazendo em nós essa morada, essa habitação que nós somos. Pai, nós agradecemos ao Senhor por essa purificação, por esse purim, por esse tumim, Senhor Deus, em nós, por esse céu celestial que nós temos e carregamos, profetizamos, e nós declaramos a palavra dos céus, nós profetizamos a palavra do Senhor sobre nossas vidas, porque essa é a nossa prosperidade, é a Tua palavra que nos enriquece, é a Tua palavra que nos transforma, é a Tua palavra que nos faz andar por meio do sacerdócio vivo no Senhor, da transformação que o Senhor traz em nossas vidas. Glória ao Senhor Jesus. Pai, nós glorificamos ao Senhor, Pai, nesse dia, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu calei minha tristeza olhando nos Teus olhos e afoguei as minhas lágrimas no Teu peito. Eu coloquei os meus desejos nos Teus sonhos. Não sei mais viver sem Ti. Estou seguindo meu caminho, me guio por Teus passos. Minha vontade eu apoiei na Tua lei. Na Tua identidade eu descobri quem sou. Você me atraiu com cordas de amor. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a Tua fidelidade não acabou. Você me leva ao deserto pra falar
deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Profunda é a profundidade das riquezas, da glória que do céu desceu. Em nosso meio habitou em graça e em verdade, pra me mostrar que em Deus eu tenho um Pai. Eu achei o meu esconderijo debaixo de tuas asas. Na rocha minha casa eu construí, e nem o vento poderá me derrubar. Eu encontrei o meu lugar em ti. Você me leva ao deserto pra falar de amor, me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me mostrar que em Deus eu tenho um Pai. Você me leva ao deserto pra falar de amor, me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou, que a tua fidelidade não acabou. Glória a Jesus. Teu calor sobre mim é como o sol quando insiste em me acordar, como esses montes ao meu redor. Tu és a minha muralha, a perfeição da criação. Manifesta teu esplendor, todo som, toda cor. Seja louvor ao Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da glória. O teu convite diz que há um lugar pra mim. O teu amor me fez inocente, e se do barro em tuas mãos sai algo bom, o que dizer da obra terminada? Esse prazer que tu tens em mim me dá prazer em te deixar contente. Meu tempo é hoje, não está longe, o dia aqui será pra sempre. Quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos, poderoso
volta pra Ele. Ele tem as estratégias celestiais para mim. Eu só vou